Está no ar o Diário da Copa, uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, Laborejo. Vamos aos destaques desta edição. A virada do Equador em cima da Alemanha. Holanda vai para a próxima fase em primeiro lugar no Grupo F. Os destaques da classificação do Grupo D. E na reportagem do dia, o conflito entre turistas e a economia estadunidense. Gols, torcida, emoção. 48 seleções disputam o maior torneio de futebol em busca de se tornar a melhor equipe do planeta. Mas futebol não é só competição nas quatro linhas. É cultura, política e transformação. Confira tudo sobre o que rola dentro e fora de campo na Copa do Mundo FIFA. No ar, Diário da Copa. Olá, eu sou Ana Letícia Ferro. Equador vira contra a Alemanha e se classifica para a segunda fase. Confira os destaques com o repórter Bruno Goulart. O Equador derrotou a Alemanha de virada por 2-1 e garantiu classificação para a segunda fase da Copa do Mundo de 2026. O jogo aconteceu ontem no estádio de Nova York, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Os alemães abriram o placar com Leroy Sané aos 2 minutos. O Equador empatou ainda no primeiro tempo com Nilson Angulo aos 9 minutos. A virada veio aos 32 do segundo tempo com Gonçalo Plata, atacante do Flamengo. Ouça a emoção do narrador Alfonso Lassa Ayala, da TV Teleamazonas do Equador, nos momentos finais da partida. Ecuador está consiguiendo la clasificación, esta que había sido cuesta arriba por todo lo que se ha dicho. Nos gusta venir de abajo y sabemos cómo levantarnos por todos estos ecuatorianos que han llegado de todas partes, de Ecuador, del mundo, pero sobre todo de acá, de Estados Unidos. El balón es de Pervis, la está jugando ahora con Gonzalo y el balón se pierde fuera. Nuevo lateral, para el palo, ganó Ecuador, ganó Ecuador, amigos, en Nueva York, New Jersey, acaba de ganar la selección ecuatoriana de fútbol. Esta vez fue con fútbol, fue con decisión. A Alemanha, que já entrou em campo com a liderança do Grupo E garantida, volta a campo na segunda-feira em Boston para enfrentar um terceiro colocado. O Equador ainda não sabe seu próximo adversário, já que se classificou como uma das 8 melhores terceiras colocadas. A classificação tem um sabor especial para o futebol equatoriano. Das 5 Copas que o Equador disputou, essa é apenas a segunda vez que a seleção passa da fase de grupos. A primeira foi em 2006, curiosamente na Alemanha, o mesmo país que a equipe acabou de derrotar. Em 2006, o Equador sobreviveu a um grupo com os próprios anfitriões alemães, Polônia e Costa Rica, mas parou nas oitavas diante da Inglaterra. 20 anos depois, a seleção volta a passar de fase, e de novo com a Alemanha no caminho. Bruno Goulart para o Diário da Copa. Diário da Copa. Além das zebras, como foi entre Equador e Alemanha, algumas seleções cresceram e afirmaram sua força. É o caso da Holanda, que você confere a seguir com o repórter Enos Monteiro. A Holanda fechou a primeira fase da Copa do Mundo com autoridade. A vitória por 3-1 sobre a Tunísia em Kansas City garantiu a liderança do Grupo F e o confronto contra o Marrocos nos 16avos de final. Mas o jogo ficou marcado por um lance raríssimo logo nos primeiros instantes. Com apenas 2 minutos de partida, o zagueiro tunisiano Siri desviou a bola contra o próprio gol e deu à laranja mecânica um início praticamente perfeito. O gol contra também escreveu mais um capítulo curioso desta Copa. Ele foi o 12º autogol do torneio, igualando o recorde registrado na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. E o mais impressionante é que a marca foi alcançada ainda durante a fase de grupos, com vários jogos ainda por serem disputados. Poucos minutos depois, Bobbin ampliou o placar. A Tunísia ainda descontou no segundo tempo, mas Van Hecker fechou a goleada holandesa em mais uma atuação segura da equipe de Ronald Koeman. Com a classificação em primeiro lugar, a Holanda chega ao mata-mata embalada e com um ataque que tem aproveitado bem as oportunidades.
Enquanto isso, a Tunísia se despede da Copa sem somar pontos. E, se o Mundial já vem sendo marcado por goleadas, surpresas e grandes atuações, os gols contras também estão escrevendo uma história à parte. Uma marca curiosa que já entrou para a história desta edição. Enes Monteiro, para o Diário da Copa. Diário da Copa. E para fechar os resultados desta quinta-feira, os destaques do Grupo D com o repórter Fabrício Serrão. O Grupo D da Copa do Mundo chegou ao fim, com definições importantes para o mata-mata. Já classificados e com a liderança garantida, os Estados Unidos entraram em campo com um time misto, dando rodagem aos reservas. A postura custou a primeira derrota. Os donos da casa foram derrotados pela Turquia por 3-2, em um jogaço disputado no SoFi Stadium, na Califórnia. A Turquia, por sua vez, foi a grande decepção do grupo. Apesar de chegar ao Mundial cercada de expectativas por sua geração talentosa, a equipe teve um desempenho irregular e acabou sendo eliminada precocemente, ficando na lanterna do Grupo D. No outro jogo da chave, Paraguai e Austrália fizeram um duelo que terminou em 0-0. O empate sem gols favoreceu aos australianos, que garantiram a segunda colocação do grupo com 4 pontos e com saldo de gols zerado. Para o Paraguai, que também fechou com 4 pontos, mas com saldo de gols negativo, o drama continua. A seleção sul-americana termina na terceira posição e agora precisa secar os adversários no decorrer da rodada para tentar avançar como um dos melhores terceiros colocados. Com a chave definida, os Estados Unidos avançam e vão enfrentar a Bósnia-Herzegovina no dia 1º de julho. Já a Austrália joga no dia 3 de julho e aguarda a definição do segundo colocado do Grupo G. Fabrício Serrão para o Diário da Copa. Reportagem. Mais uma polêmica nos Estados Unidos. Dessa vez, a economia local no centro do conflito cultural com os turistas. Confira na reportagem de Giovana Souza. A Copa do Mundo de 2026 vem levantando muitas discussões em relação à economia. O evento global também redesenha essas perspectivas nos Estados Unidos e expõe tensões entre turistas e comerciantes. Com a chegada de milhões de visitantes durante o torneio, restaurantes, bares e transportes por aplicativo acabam a operar em um cenário de alta demanda e preços elevados. Em muitos casos, essa movimentação econômica não se distribui de forma igual entre os diferentes atores da cadeia do turismo. Um dos pontos mais sensíveis desse processo é a questão das gorjetas. Em países onde a prática não é obrigatória ou não faz parte da cultura local, o comportamento de turistas estrangeiros acaba criando novas expectativas entre trabalhadores do setor de serviços. Ao mesmo tempo, parte dos visitantes não compreende os costumes locais, o que gera desencontro e frustrações no atendimento, assim como explica o canal Peleja. Muitos torcedores que estão vindo para cá podem estranhar o hábito de deixar um dinheiro extra toda vez que pagam uma conta. Diferente do Brasil, em que é opcional dar uma gorjeta para os atendentes de bares e restaurantes e que a taxa de serviço, o famoso 10%, na maioria das vezes já está incluída nas contas, aqui nos Estados Unidos o sistema é outro. O salário base dos profissionais que trabalham no setor de serviços é muito baixo, muitas vezes até abaixo do salário mínimo legal. Por isso, para a renda ser completa, eles dependem muito das tips, ou gorjetas. Praticamente toda compra que você faz por aqui, na hora de pagar, aparece a opção de quantos por cento de tip você quer adicionar ao preço final. Até nas lojas que tem a opção de self-checkout, em que você mesmo passa os produtos no caixa e nem tem interação com o funcionário. Esse está sendo mais um dos muitos choques culturais que esse Mundial aqui na América do Norte está rendendo. Isso porque muitos torcedores estão escolhendo apenas não dar nenhuma gorjeta, seja para economizar os dólares ou só porque não faz sentido para eles. Esse choque cultural se intensifica em eventos de grande porte, como a Copa do Mundo, onde o fluxo turístico é massivo e concentrado em curto período de tempo. Com isso, áreas próximas a estádios, zonas turísticas passam por uma transformação temporária, com a inflação de serviços e adaptação ao público internacional. Em algumas cidades-sede, esse processo cria uma divisão invisível entre a cidade da Copa e a cidade do dia a dia. Enquanto certas regiões se internacionalizam e se adaptam ao fluxo global, outras permanecem à margem dos benefícios econômicos gerados pelo evento. Mas fenômenos como esse não acontecem apenas durante a Copa do Mundo. Um exemplo recente foi a COP30 em Belém. Antes mesmo da realização do evento, o aumento expressivo dos preços de hospedagem gerou crítica de organizações internacionais e preocupação com a capacidade da cidade de receber delegações visitantes. A Copa do Mundo, portanto, não é apenas um espetáculo esportivo global, ela também funciona como um laboratório de dinâmicas econômicas, onde turismo, cultura e desigualdade se encontram em um mesmo espaço urbano. No centro dessa experiência estão trabalhadores e comerciantes que vivenciam na prática o impacto de um dos maiores eventos do planeta. Giovana Souza para o Diário da Copa.
Diário da Copa. As informações que você ouviu nesta edição foram originalmente reportadas pelos portais Peleja, UOL e FIFA. Por hoje é só, pessoal. Mais notícias sobre a Copa do Mundo FIFA 2026 na próxima edição ou no portal laborejo.com.br. O Diário da Copa é uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da UFMA, Laborejo, em parceria com a Rádio Universidade FM e TV UFMA. Até amanhã! Diário da Copa. Produção: Ana Letícia Ferro, Bruno Goulart, Enos Monteiro, Fabrício Serrão e Giovana Souza. Apresentação: Ana Letícia Ferro. Sonoplastia: Cylon Souza.